meio-dia, 6 horas da tarde, culto à noite e oração meia-noite. Presa desde 2021 e condenada a mais de 50 anos de prisão pela morte do pastor Anderson do Carmo, seu marido, a pastora, ex-deputada federal, cantora gospel de muito sucesso, Flor de Lis, segue vivendo agora uma vida completamente diferente daquela que ela vivia do lado de cá. Olá, se você não me conhece, e é bem provável que não, eu sou Jorge Luiz, este é um podcast e rádio web Xixová. A rádio web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã. Eu entendo que música cristãs são músicas tiradas de passagens bíblicas, mas para mim isso não é louvor. Para mim não é louvor, porque louvor é aquela música que você só canta para Deus e mais ninguém. Você não recebe aplausos, nem palmas, nem abraços, nem dinheiro, porque você está cantando para Deus. Agora já a chamada música cristã, gospel, evangélica, ali já é para entreter o povo, a entreter a igreja, para que você não seja pego cantando uma música chamada de mundana. Embora, desde lá dos anos de 1800, é pegado as chamadas músicas mundanas, trocado a letra e adaptado com algumas palavras e passagens bíblicas. E isso nós vemos até o dia de hoje. Mas não é esse o assunto. O assunto é a Flor de Lis. Flor de Lis. Eu sei que você está curioso o que é a rádio web Xixová. Xixová é o nome de uma montanha aqui na cidade. Xixová é o pico mais alto da cidade. Entre lá no Google ou no Play Store e digita Rádio Web Xixová e você vai ter a melhor música e você vai ter as melhores músicas dos chamados anos dourados da música. Isso significa que você está ficando velho. Mas bora lá sobre esse assunto aqui. Curiosamente, muita gente quer saber como que está a Flor de Lis, o que ela está fazendo lá dentro do sistema prisional, como que é a rotina diária dela. E se você é daqueles que querem saber como que está a vida da Flor de Lis lá dentro do sistema prisional, então fica até o final desse vídeo. Nós vamos mostrar para você ao menos 3 depoimentos curtos, mas bem objetivos, de pessoas que são importantes em toda essa história, que trazem para a gente um vislumbre, né, do que de fato é o dia a dia da Flor de Lis lá dentro do sistema prisional. Nós vamos... Como é sabido de todos vocês, a Flor de Lis está presa. Ela é acusada e condenada como mandante da morte do marido. Ela não assassinou, mas ela entrou como mandante. E aí, muitos se perguntam, ela está pregando, ela continua cristã, ela continua evangélica? E hoje vocês vão descobrir através aqui do meu amigo Israel, do Fuxico Gospel. Vamos ouvir o relato do jornalista Ulisses Campbell, ele que escreveu, né, uma biografia, não sei se não autorizada, mas uma biografia da Flor de Lis, um livro Flor de Lis, a pastora do diabo. Esse livro foi de fato muito bem vendido, muito bem comentado, muito falado e trouxe para a gente informações bem detalhadas a partir de uma investigação, de uma apuração muito bem feita pelo jornalista Ulisses Campbell. Então a gente vai ouvir o que ele disse, né, em entrevista ao Beto Ribeiro do canal, que fala exatamente sobre essa situação, e ele respondeu essa pergunta, né? O que está acontecendo? O que a Flor de Lis está fazendo lá dentro? A Flor de Lis ainda está crente, ainda está na igreja? Como que está se comportando
a evangélica Flor de Lis, e a resposta do Ulisses foi exatamente essa daqui. A Flor de Lis está fazendo o que lá na cadeia? Assinando, dando autógrafo em Bíblia. Ah, mentira. É não. Sim, ela tá montando. Alguém paga isso? Não, é de graça. Não, mas depois vende a Bíblia, é isso? Não, as presas. É porque na cadeia, a religião é uma coisa assim muito forte na cadeia. Então tem muito evangélico. Sim. O que a Flor de Lis está começando ali na cadeia? Ele está começando a criar uma nova igreja ali. Ali tá, hoje, neste momento, de forma embrionária, ela está montando um novo. Aquilo ali daqui a pouco vai crescer. Porque ela se diz inocente. Inclusive, eu acho que ela só não confessou para ela não perder Essa fé nela que pode ter. porque, cara, um assassino confesso, tipo, jamais vai liderar um rebanho. Essa resposta do Ulisses nos leva para o segundo depoimento que nós vamos ver agora, que é da neta da Flor de Lis. Agora eu vou fazer algum comentário. Esse repórter aí, ele fez um livro contando a vida da Flor de Lis e chamando ela de pastora do diabo. E é lógico, o crime que ela cometeu, o crime que ela foi a mandante, é um crime terrível. As coisas em que ela se meteu, em que se diz que ela cometeu, é terrível. Fica difícil até de imaginar que uma pessoa que se diz pastora ou crente ou evangélica se meteu em tal situação. Mas a verdade é que a pessoa sendo pastor, pastora, bispo, bispa, crente, cristã, evangélica, ela pode ser tudo isso daí. Ela pode ser padre, ela pode ser papa, ela pode ser bispo, ela pode ser diácono, ela pode ser o que for em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que ela não consegue escapar. É dela mesmo. Ela não consegue escapar da carne. Ela não consegue escapar. Ela pode ter vários títulos, mas a carne vai estar lá. O desejo de fazer ou não fazer uma coisa vai estar presente, juntinho com tudo. Eu vi aqui em um podcast. Eu tenho esse vídeo aqui, caso alguém questiona. Um cidadão foi num podcast e disse nesse podcast que ele foi na igreja da Flor de Lis, em um evento na igreja, e botaram ele num quartinho e ele ficou trancado lá com ela. Trancaram a chave pro lado de fora e deixou ele e ela lá dentro do quarto. Segundo essa pessoa, a Flor de Lis estava toda preparada para desgraça. Com aquelas indumentárias todas provocantes e deitada numa cama que era para ele chegar junto. Esse camarada, que eu tenho o vídeo aqui no canal, guardado aqui no meu PC, ele disse que eles ficaram ali umas 2 ou 3 horas. Mas ele não fez nada, não quis papo. O entrevistador ainda brincou com ele. Não sei não. Você ficou 3 horas junto, trancado dentro do quarto com a chave pro lado de fora e você não fez nada? Ora, meus irmãos, se uma pastora, se uma igreja evangélica se submete a esse tipo de prazer, sabe Deus mais o que pode promover. Mas vamos lá, porque a pergunta é se ela ainda está na igreja, se ela ainda se diz pastora, se ela está pregando, como está a vida dela. Segundo essa pessoa que fez o livro dela, dizendo-se, o livro chama-se Flor de Lis, a pastora do diabo. Ela não confessa o crime,
Porque se ela não confessar o crime, ela perde a legitimidade de pregadora dentro do presídio, que ninguém vai acreditar nela. Pois eu digo para esse cidadão que ele está 100% errado. Isso não vai influenciar nada. O fato dela não admitir que ela é mandante do crime, que ela seja uma mandante, não muda a história nem dela e nem de quem está preso. Porque você não está preso no meio de pessoas santas. Você está no meio de lugar de pessoas que, de alguma forma ou de outro, de um jeito ou de outro, todos cometeram crime. Mas ele disse que isso perderia a legitimidade. Então deixa eu contar uma coisa para esse cidadão aí que é o autor do livro Flor de Lis, a pastora do diabo. Eu conheci um membro da igreja que eu sou membro, Congregação Cristã do Brasil. Eu conheci uma pessoa, um irmão, e a gente pegou uma amizade. Eu peguei o início dele na igreja. Ele chegou ali, ressabiado, parado, e foi ali desenvolvendo, cresceu em espiritualidade. Quando ele estava lá com uns 2 a 3 anos dentro da instituição, ele chamou um amigo meu e dele, um irmão, e perguntou se conhecia um advogado, porque ele estava precisando de um advogado. Porque ele tinha cometido um crime, um assalto à mão armada, e eles foram pegos. E estava na justiça aquilo, e veio o dia da audiência e ele não tinha advogado. Nesse período ele se converteu, foi quando eu conheci ele na igreja, mas ele não falou quem ele era e de onde ele veio. Mas como estava chegando o dia do julgamento e ele precisava de um advogado, foi na própria igreja que ele arrumou esse advogado. Todos são meus conhecidos, são pessoas do meu convívio. A advogada, o pai da advogada, o irmão que arrumou e o irmão que estava sendo processado. E aí nós arrumamos uma advogada que chamava Irmã Marli, advogada. E essa irmã olhou todos os laudos do processo, deu aquela olhada que o advogado tem que fazer e falou para ele assim mesmo: irmão, esse irmão trabalhava numa distribuidora de gás. E aí ele disse assim: olha, a advogada disse, olha, o laudo está dizendo aqui que você, o BO, está dizendo que a polícia disse que você não estava na área do assalto dentro do comércio, que você estava lá fora, mas eles não estão dizendo que você era participante, você é suspeito de participar, você foi pego lá fora, os outros foram pegos lá dentro. E os donos do comércio também disseram que não conhece você, que nunca viu, que você não estava junto com aquelas pessoas. Então, no dia do julgamento, quando o juiz perguntar, você fala: eu não sei, eu estava passando por ali, a polícia me pegou. E você está livre, você vem para casa. E assim foi o combinado cliente-advogado. Aí no dia do julgamento, logicamente, nós ficamos ali naquela tensão, como é que não é, como é que foi, como é que não foi, e o irmão não apareceu. Naquela semana, naqueles 15 dias, o irmão não apareceu. E aí eu fui na casa do pai dessa advogada, já que ela morava em Sampa, em São Paulo. Quando eu cheguei lá na casa do irmão, que é o pai da advogada, ele falou: irmão Jorge, você não sabe o que aconteceu. E eu falei: o quê?
Imaginei um monte de coisa na minha mente. E ele disse: o irmão fez a minha filha passar a maior vergonha diante do tribunal, do juiz e de todos que estavam na audiência. Falei: como assim, meu irmão? Foi apresentado lá todas aquela situação, mas quando o juiz perguntou para ele: senhor fulano de tal, o senhor participou desse assalto? E ele disse: participei. E o juiz: você tem certeza que você participou desse assalto? Eu tenho certeza, sim, porque eu sou evangélico, hoje eu sou crente, eu sirvo a Deus na congregação cristã no Brasil e não posso mentir. Eu estava lá. A polícia só não sabia. Eles me prenderam lá fora, mas eu só estava ali para olhar. Eu estava lá. O juiz deu um sabão na advogada, a advogada passou a maior vergonha do planeta. E o irmão foi preso junto com aqueles outros e condenado. De lá para cá, eu não vi mais esse irmão, mas perguntei por ele várias vezes e alguns irmãos aqui da região têm visto ele está por aí. Mas isso aconteceu. Então, o irmão convertido não se importou de ir para a cadeia, de dizer que sim, ele roubou. Não se importou com isso aí. Eu não faria isso. Eu tive a chance de não ir para a cadeia. Mas ele disse: a verdade liberta. Só que a verdade dele levou ele para a cadeia. Essa verdade não libertou. A verdade que liberta é Cristo. Não é assalto, roubo ou assassinato. Então, bora lá ouvir aqui, que isso aqui ainda vai ficar estranho. Essa neta da Flor de Lis, ela tá tomando conta, inclusive, das redes sociais dela. Vez ou outra, ela publica uma série de stories e faz alguns comunicados da própria avó, né, para o seu público. Um desses comunicados é a respeito de uma... E aí as pessoas até criticaram isso, né? A Flor de Lis, ou a neta dela, decidiu criar uma linha direta, uma conexão direta dos fãs com a Flor de Lis através de cartas. Então, criaram um sistema de cartas onde as pessoas enviam as cartas para a neta da Flor de Lis e ela leva diretamente para sua avó. A sua avó, ela responde as cartas dos seus fãs e ela vai e devolve, né, a carta já com a resposta da Flor de Lis. É uma forma, inclusive, de mantê-la conectada com o mundo, né, o mundo aqui fora. Vamos ver o que ela diz. Ela, inclusive, vai pincelar já no finalzinho do depoimento sobre exatamente o que disse, né, o Ulisses, sobre a rotina diária da Flor de Lis. Bora ver? Oi, gente, boa noite. Já tem uns dias que chegou pra mim isso aqui. Tá ao contrário. Calma aí. Chegou carta da Dona Flor. E aí eu já consegui enviar pra todo mundo. Eu consegui achar aqui no direct. Só que tem duas pessoas que eu não tô achando de jeito nenhum. Uma delas é Madalena Bastos e a outra é Joseli. Eu vou deixar aqui o nome. Se for vocês, por favor, me chamem no direct. E, gente, eu dei uma parada com as cartas, por quê? A segunda remessa eu não consegui enviar, porque teve um problema lá no sistema. Então, vocês estão vendo aí, essa é a neta da Flor de Lis. E ela está dizendo que a Flor de Lis mantém contato com ela, com pessoas, através de carta. Porque, querendo você ou não, ela era uma pastora. Querendo você ou não, a palavra de Deus era verdadeira. Não importa se a pessoa seja mentiroso, não importa se a pessoa mentiu, se a pessoa roubou, o que a pessoa fez, mas a palavra de Deus, ela sempre vai ser verdade, ainda que a pessoa seja mentirosa. Nos meus anos de evangelho, eu já vi
pregador que estavam fornicando, que estavam adulterando, que estavam roubando e pregando lá. E a pregação dele salvava muita gente. Mas como assim? É porque a palavra não é daquela pessoa. A palavra é de Deus. Eu não prego lá. A pessoa que prega, ela não está pregando ela está pregando a palavra de Deus. Então, ele pode estar, ou ela, em adultério e está pregando a palavra de Deus. Mas, irmão, se a pessoa está em adultério, aquilo não vai cumprir? Negativo. Cumpre sim. Porque a palavra é de Deus, não é daquela pessoa. Aquela pessoa, ela não merece, mas a palavra é de Deus. E Deus permite que aquilo vá um certo tempo para que a própria pessoa se converta, volte e deixe do seu erro. Mas alguns se aprofundam tanto que não conseguem voltar. Aí acontece isso que aconteceu com a Flor de Lis. Agora caiu a ficha e agora ela está sendo verdadeira, pregando e sendo verdadeira. Precisou ir para a cruz para poder pregar a verdade. Eu sei que vocês não vão gostar, mas é porque vocês, a maioria, não tem nada de Cristo. A maioria tem a mente mundana e pensa como o mundo pensa. Mas o apóstolo Paulo, o Pedro, eles foram presos, foram chicoteados. E não disse assim, o rei Agripa deve ser de esquerda. E não foi procurar montar um partido para poder se unir contra aqueles que querem destruir a palavra de Deus. A palavra de Deus é indestrutível. Nem bomba atômica consegue acabar com a palavra de Deus. Entendeu? É difícil de você entender isso? Pode cair uma bomba atômica agora aqui, destruir todas as pessoas, mas a palavra de Deus não destrói, porque ela permanece e ela é para sempre. A bomba atômica é criada pelo homem, mas não destrói a palavra de Deus. Então, não importa se o evangelho é pregado por contenda. Não importa se o evangelho é pregado por ganância. Não importa. Importa que ele seja pregado. Importa que você conheça o evangelho. E se você não quer obedecer e foi parar na cruz, então você vai pregar na cruz. Você vai pregar na cruz, que ali você não tem do que se gloriar, a não ser a própria cruz. Mas bora lá. Na penitenciária, e aí fechou essas questões de carta, né? Ficou proibido durante um período por conta de detentos, não da minha avó, tudo bem com ela, de outras presas, porque uma faz coisa errada, todo mundo paga, infelizmente. E agora que tá liberando aos pouquinhos, então o correio ainda não tá conseguindo entregar lá, porque não estão recebendo. Ah, Lorraine, mas eu mandei e até agora não tive resposta. Se não teve resposta, é porque ela não respondeu. Quando ela responder, eu vou enviar pra vocês. E assim, falta uma galerinha ainda da primeira remessa que eu mandei pra ela responder. E ela tá muito ocupada lá, tá fazendo obra fofa. E, enfim, tá trabalhando bastante lá no sistema penitenciário, fazendo os cultos, as coisas. E aí ela falou que tá sem tempo. Chega na cela já muito cansada para dormir, tá ficando sem tempo, porque durante o dia tem trabalhado bastante. Mas eu vou tornar a cobrá-la e enfim, assim que eu tiver o retorno, eu coloco aqui novamente. Tá bom? E é isso, gente. Beijo. É isso. Então, se a Flor de Lis ela estava usando o evangelho para se enriquecer, se ela estava usando o evangelho para se prostituir, é o preço que ela está pagando agora
na cruz, aonde ela foi acusada, condenada por mandar assassinar o próprio esposo. Mas isso, gente, isso não impede ela de pregar a palavra de Deus lá no presídio. Desde que ela se arrependeu, no pó e na cinza se humilhou diante de Deus, a palavra de Deus está vivinha no coração dela, embora presa. O apóstolo Paulo disse isso, que ele preso pregava o evangelho. Não interessa se você está preso, interessa pregar. Tem alguém dentro da cadeia precisando ouvir, saber que Deus existe e que tem um plano. Quem melhor do que quem está preso? Se Deus precisa de falar com pessoas de alto escalão do governo, raramente ele vai usar uma pessoa que não é do meio para falar com aquela pessoa. Ele pode usar, mas raramente ele vai usar. Ele usou Paulo para falar com os reis da época. Não foi o Pedro, foi Paulo, porque Pedro era pescador, então o nível de Pedro era um pouquinho mais baixo. Desculpa, o Pedro não tinha as palavras certas para conversar com pessoas do escalão. Um exemplo, se eu, Jorge, amanhã encontrar com o presidente da República atual ou com um ministro atual, eu nem sei como falar com ele, qual palavra eu vou dizer, como eu cumprimentá-lo, eu não sei. Por quê? Porque eu não sou do meio. Posso abrir a boca e falar uma besteira. Então alguém vai ter que me ajudar a escolher as palavras. Então Deus sempre pega alguém do meio para ir lá pregar. A Flor de Lis, ela está presa, ninguém melhor do que ela para pregar a palavra de Deus. E agora, eu ia fazer esse vídeo bem curto, ele já está com quanto? 27 minutos, eu ia fazer curto. Mas eu lembrei do Valdomiro Santiago, esse que a maioria das pessoas gozam, debocham, e muita coisa ele merece mesmo, porque não vigia a boca. E se você não vigia a boca, você às vezes toma umas cacetadas. E ele disse que quando a igreja dele era pequena, lá em Sorocaba, que ele estava começando a igreja, ele foi acusado de algumas coisas lá e foi parar na cadeia. E lá, salvo eu, ele dormiu uma noite na cadeia ou passou algumas horas dentro da cadeia. E ele falou que tinha um preso lá que olhou para ele e falou: vem cá, meu, você não é aquele pastor da rádio que prega assim, assado, assado? Ele falou: sou eu mesmo. E o preso disse para ele assim: olha, presta atenção, eu sei que você é descrente, mas presta atenção. Ele falou assim: antes de ontem eu orei a Deus que eu estou aqui preso porque eu sou uma pessoa culpada, eu errei, mas eu escutava as suas pregações no rádio e eu me arrependi, eu chorei e eu quis um sinal de Deus, que se Deus tivesse me ouvido a minha oração, que você viesse aqui me visitar. E o Valdomiro foi preso por um monte de coisa. Fala com ele ou veja esse testemunho. E ele falou: então, seu desgraçado, aquele jeitão carinhoso, então, seu desgraçado, quer dizer que eu vim preso aqui por sua causa? E o Valdomiro orou pelo aquele cidadão, e segundo o Valdomiro, meses depois, ele apareceu na igreja e ficou membro da igreja. Você entendeu? Valdomiro foi preso por uma situação que ele errou. Ele, como pastor, ele errou. Foi parar na cadeia. Mas quando ele chegou na cadeia, alguém que estava preso, que ouvia a pregação dele, tinha feito um voto com Deus que queria ver ele lá na cadeia. E não é que Deus permitiu que ele fosse preso?
Você entendeu agora o que eu estou querendo dizer? Que a Flor de Lis, aqui, quando ela teve a oportunidade de pregar, quando ela teve a oportunidade de criar 50 filhos de verdade, ela usou tudo isso para ganância. Mas o dom de Deus estava lá no coração dela. Ela usou para ganância, para se aproveitar, para se prostituir. Deus mandou ela para a cruz e ela está na cruz agora pregando o evangelho. Deus queira que o lugar onde ela está se torne uma igreja com dezenas e centenas de mulheres convertidas. Aquelas que têm muitos anos de cana, né? Porque aqui tem 2, 3, 4, 5, sai rapidinho. E como dizem aí os sabichão, quando tá na cadeia todo mundo se converte, mas quando sai... Mas, meu amigo, não é só lá não. Quando você vai para a igreja, que você conhece Deus, você fica abobalhado. Mas permanecer abobalhado que é difícil. Bora lá encerrar isso aqui, que esse vídeo já ficou bem maior e eu já falei coisas que eu não queria falar. Isso, né? Você tem coragem de enviar uma carta para Flor de Lis? Você já enviou a sua carta? Não? É sério que você não enviou uma carta para a pastora Flor de Lis, mãe de 50 filhos? Pensa bem, varão. Pensa bem, varão. O último depoimento que a gente vai colocar aqui é uma fala do Alan. O Alan Soares, em conversa nesse canal, durante a entrevista com ele, eu perguntei, né, a respeito da igreja da Flor de Lis, se ela de fato está conduzindo uma igreja lá, como que está sendo essa rotina dela do ponto de vista, né, eclesiástico. E ele dá uma resposta interessante a respeito disso, ele explica exatamente como que está sendo a rotina lá. Assim... Olá, você ainda não se inscreveu no meu canal? Você ainda não compartilhou? Você ainda não deu um joinha? Você ainda não fez isso? Este aqui é o número do WhatsApp da rádio. Mais um, 443-9292-6523. O Pix é jorgeluisluz@gmail.com. A rádio está precisando da sua ajuda para trocar os equipamentos, melhorar os microfones, melhorar aqui a iluminação do estúdio, né? Só não dá para melhorar eu, mas o equipamento dá para melhorar. Então, se você puder, me ajuda aí, me ajuda. Jorge, o Pix, jorgeluisluz@gmail, jorgeluisluz, Luiz com Z, luz com Z, @gmail.com. Doe aí, sei lá, da Lei Rouanet, uns 3, 4 milhões aí que eu vou precisar. Da Lei Rouanet, ou você pode dar R$1, 50 centavos, que tá tudo bem. Vamos para o desfecho final desse assunto. Assiste esse terceiro e último depoimento, daqui a pouquinho eu volto com a minha opinião a respeito de tudo isso. Vamos ouvir? Eu entrevistei aqui a Rayane, e a Rayane disse que a Flor de Lis estava fazendo cultos. Ela ainda segue os cultos? Segue. De segunda a sexta acontece cultos de manhã e à noite das igrejas que vão de fora fazer culto lá dentro. Ela tem uma igreja lá dentro, uma igreja, né, e acontece esses cultos lá diariamente, de segunda a sexta. E fora isso, ela faz orações. As orações dentro da cela, 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde, culto à noite e oração meia-noite. Né? Todo dia ela tem esse relógio de oração lá dentro. Ela está em cela evangélica, né? Hoje ela está em cela evangélica, e aí é permitido fazer isso. Mas ela tem muitas detentas que acompanham ela? Sim, a cela que ela está é a cela de evangélicos. E acredito que mais ou menos tem umas 10 pessoas na mesma cela dela. E todos participam. Eu perguntei para você a respeito das pessoas, mas e com relação à Flor de Lis? As amigas dela, as pastoras, as cantoras, como é que ficou essa situação? Elas têm contato, elas visitam também? Não.
Difícil, né, falar. A parte de cantores, pregadores, não estou generalizando, não foram todos, Sim. né? Afinal, Mas isso é lógico. Isso é lógico. Seja na igreja evangélica, seja na igreja católica, seja na tua família, seja com os teus amigos, ninguém vai ficar muito tempo ali te velando. Ninguém. Não tem essa. Não tem essa. Você cai doente no hospital e você vai ver quem fica lá. A primeira semana fica tua mulher, fica teus filhos, fica todo mundo, vai os amigos te visitar, parentes que você nunca nem viu, aparece lá na primeira semana. Com 15 dias que você está internado, ou vai a tua mulher ou um dos teus filhos e olhe lá. Depois de um mês, só vai a mulher ou um filho. Depois de 40 dias, nem a mulher e nem filho. Nego só vai de vez em quando. Isso aí é em todo lugar. Quando você está bem dentro da igreja, Deus está te abençoando com carros, dinheiros, comidas, aniversários. Você convida, todos vão na sua casa, todos oram, todos profetizam. Nossa, Deus vai te abençoar. E você já está abençoado, mas eles vão orar que Deus vai te abençoar. Mas quando você está doente, quando você está na prova, desempregado, eles vão. Primeira semana vai um grupinho de 10. Aí não mudou. Na terceira semana vai um grupinho de 5. Ou seja, depois de um mês, 2, 3, só vai um. E lá pro quarto mês, some todo mundo. Porque você não foi curado, porque tem alguma coisa a ver com o pecado. Se você não arrumou emprego, tem alguma coisa a ver com você ser braço curto. Infelizmente, isso aí é o ser humano. É uma característica do ser humano. Não é uma característica de um povo, desse ou daquele, de uma raça, não. É característica do ser humano. Quando a prova é prolongada, desfalece o coração. A prova prolongada desfalece o coração. A Flor de Lis foi condenada a 50 anos de cana. Aí, 1/3 dessa pena dá quanto? 35 anos. Digamos que se ela faz aí uns trabalhos e aí reduz, digamos que ela fica presa 27 anos a 25 anos. Todos aqueles parentes, vizinhos, amigos, cantores e pastores que eram amigo dela aqui de fora, há 27 anos não vai acompanhar ela todos os dias. Aliás, nos primeiros 5 anos, todo mundo já desapareceu. Eu sou Jorge Luiz, este é o podcast e Rádio Web Xixová. A Rádio Web Xixová toca o melhor do flashback e um pouquinho da música cristã. Rádio Web Xixová. Xixová é o pico mais alto aqui da cidade. Xixová é uma montanha, a montanha mais alta aqui da cidade. Fique com Deus. Fui. se expor com relação a isso é um pouco difícil. Eu encontro com vários cantores em eventos que falam, olha, eu tô orando, vai dar tudo certo, tô intercedendo, mas infelizmente se expor não pode, né? Mas, assim, digamos que 50% dos cantores ficaram contra e 50% a favor, né? Agora, em relação às igrejas, até que antes da prisão dela, a gente estava recebendo bastante convite,
Até recentemente agora eu me assustei porque uma igreja lá de Manaus, que não sabia da prisão dela, entrou em contato para fazer uma agenda. Sério? Sério. devia ter algum lugar bem lá para dentro mesmo. Bem escondido. Então tem gente que ainda entra em contato, pessoas que não sabem. Mas é basicamente isso. O mundo gospel viraram as costas, né? Mas tem gente ainda que ora, tem gente ainda que intercede.